Olá, Olá, tudo, cheguei. Tudo tudo ótimo. bom? Tá me ouvindo Bem-vinda. bem? Tudo ótimo. Obrigada por aceitar o Obrigada. convite. Ah, que isso, eu que agradeço a oportunidade de falar comigo mesmo. Obrigada por ter aceitado. E eu acho que a gente no fim vai conseguir falar um pouquinho mais sobre Nova York e New Jersey, porque como o Brasil, E, os Estados Unidos têm um tamanho continental e com certeza isso muda muito de região para região. Mas, Ângela, primeiro se apresenta para todo mundo. Fica à vontade, o espaço é seu aqui agora. tá bom. Então, meu nome é Angela Lessa, né? Eu sou doula há 16 anos aqui na região de Nova York, Nova Jersey. Eu comecei em Nova York, porque eu moro em Nova Jersey, mas é bem pertinho, assim, onde eu morava, né? Agora eu moro um pouquinho mais afastada. E até quando eu me mudei, eu falei, não vou mais atender parto em Nova York, fica muito distante, mas com a pandemia, a busca pelo trabalho de doula aumentou muito e eu resolvi voltar. Mas comecei, acho que como toda doula, né, Maria? A gente começa vivenciando, a maioria de nós, né, vivenciando partos frustrantes, se sentindo enganada, sabendo que poderia ter tido algo mais do parto, né, que poderia ter aproveitado, que poderia ter tido outro tipo de atendimento. E eu comecei assim, eu comecei é, porque estava aqui também muito isolada, na nossa situação é muito específica aqui, de qualquer imigrante, né, de qualquer parte do mundo, você vai ouvir isso repetidamente de outras doulas, né, que a gente acaba se especializando em acolher essa família que está sem família, né, está criando uma Sim, nova família e numa cultura diferente, né? A gente, apesar da cultura americana ser uma cultura muito familiarizada, né? Que tinha muito familiarizado, que a gente conhece dos filmes, das músicas e tal, é muito diferente estar aqui, estar morando, ser imigrante, né? Ser estrangeiro e a maternidade, o pós-parto principalmente, né? Já é muito sozinho, você imagina, fora de casa, né? Então, assim, eu comecei com a experiência de minha mãe não pôde vir numa das minhas gravidezes, né, no meu terceiro bebê. E eu falei, gente, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ficar com um adolescente, né, que eu tenho filhos em várias idades? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou uma criança de 2 anos e um recém-nascido, sem amigos, morava num lugar afastado? E foi assim, foi muito natural, sabe? Eu nunca podia imaginar que ia tomar essa dimensão. Eu achava que eu ia assistir assim, sei lá, 20 mulheres né? E aí, como não existia dor, né, na comunidade brasileira, a coisa foi crescendo, então eu comecei com grupos de preparação para parto, desculpa, grupos de apoio à amamentação, aí depois a história foi crescendo, foi dando assim, os frutos, né? E hoje eu sim. trabalho dou aula, eu sou professora de yoga pré-natal, então dou aula de yoga pré-natal e pós-natal em português aqui, em Nova Jersey, do inglês também, mas eu tenho uma localidade, a gente tem a comunidade, então eu dou aula lá. Uma comunidade que parece que você está no Brasil, tem tudo do Brasil, sabe? Tem uma população bem Sim. grande e atendo nos mais variados cenários, né? Do hospital, casa de parto, domiciliar, o que já trabalhei em programas de doulas comunitárias, financiada pelo governo. Já fui parte de uma equipe, né, de parto, que isso que eu acho que é o ideal. Eu vejo assim vocês fazendo esse trabalho no Brasil, fico babando, né? Porque sou super fã do trabalho que vocês fazem no Brasil, porque eu vejo que tem muito trabalho assim, em equipe, né? Tem muito trabalho que você vai fazer, que a doula começa a trabalhar com outra doula, e trabalhar com médicos e com parteiras e vão se unindo. Então a mulher tem uma Sim. equipe já pronta quando ela está buscando, né, um parto específico. Foi assim que aconteceu para mim. E já se passaram 16 anos. E você se formou no Rio Cafadinha. Eu fiz o meu primeiro treinamento, né? Eu acho que não sei se é isso que a gente vai falar hoje, né? Mas eu fiz o curso da Fadinha, porque eu já conheci o trabalho da Fadinha
muito antes de pensar em ser doula, né? Quando eu tive meu primeiro filho aí no Brasil, então a fadinha, na época também, ela também foi pioneira no Brasil, então só tinha ela, então tudo que é programação da Globo, era a fadinha que ia dar entrevista de Chantal, era a fadinha que ia falar sobre parto. E, e aí eu já conheci o trabalho dela e quando eu resolvi fazer, eu tive a oportunidade, estava morando no Brasil, nós fomos morar, já morava aqui nos Estados Unidos, mas eu fui morar por 6 meses, aí falei, bom, vou aproveitar e estudar e vou fazer meu sonho, né, de Sim. estudar com a fadinha. Mas, assim, o que eu percebi dessa formação de um final de semana, principalmente voltando para cá, que eu estava assim, e agora, né? Ficou assim, ficou uma coisa muito. Como é que eu faço a visita domiciliar, né? Como é que eu faço aquela visita inicial, quando a cliente vem, como é que eu me apresento, né? Então eu continuei estudando, fui fazendo outros cursos aqui, né, para suplementar aquilo que eu fiquei muito insegura, né? Apesar porque a gente sai assim de um curso como esse compacto, achando que vai salvar todos os partos, né? Achando que a gente vai. Acha, não vai. Você não sabe nem quando você corre. Mas e aí foi assim, aí eu fiz outros cursos aqui, logo no começo eu percebi muita dificuldade aqui, assim, não pense que aqui você é um país, né, que dá as doulas tem uma associação tão forte, tem várias agora, né, mas a dona vem daqui, que é fácil trabalhar aqui, não, é dificílimo trabalhar aqui. É isso que eu quero saber. Existe uma resistência muito grande, então agora está melhor. E até acho que a gente falou um pouquinho antes da live, a pandemia veio para trazer à tona a importância da profissão de doula, né? E quando eu comecei lá atrás, 16 anos atrás, eu tinha que falar que eu era amiga das minhas clientes, sabe? Porque se falasse que era doula, a enfermeira ficava implicando, sabe? Mandava sair, né? Porque a gente era uma coisa muito nova ainda. Apesar de já terem doulas, né, importantes aqui, muito antes de eu começar a fazer o trabalho, ainda era muito difícil, né? Então agora ainda depende do hospital que você está, depende da equipe que você está. Não tem assim, tem hospitais que têm médicos. A gente tem médicos dentro da comunidade brasileira, são pouquíssimos médicos que falam português, mas que incentivam os pacientes a não terem doula. Então nós doulas da comunidade brasileira, nós temos um coletivo agora, né, que nós formamos durante a pandemia, chama Coletivo Doulas Brasileiras de Nova York e Nova Jersey. Nós já trabalhávamos em cooperação antes, mas nós resolvemos... Tivemos tempo, na verdade, né, porque na pandemia eu acho que a gente teve muito tempo de fazer muita coisa que a gente não tinha vontade de fazer e nunca dava. E a gente oficializou esse coletivo e tá lindo, sabe? A gente está super satisfeita da maneira, a gente está muito harmonizada entre a gente, as mulheres estão gostando muito das oficinas que a gente está oferecendo. E para ver também se a gente consegue, acho que unidas a gente consegue mais força, né, Maria? Quando a mulher engravida, né? Como é que funciona o pré-natal dela? Aonde ela faz esse pré-natal e se ele é coberto pelo Estado, se não é coberto, se é particular, se existe convênio, basicamente como funciona nesse sentido. E aí depois a gente consegue entender como é que funciona também o parto domiciliar, as casas de parto e parto hospitalar. Sim, vamos fazendo em ordem, tá bom, vamos lá. Então, a mulher engravida e dependendo do tipo de seguro que ela tem, então, porque aqui não tem um sistema público e um sistema particular, ela vai ter todo o sistema particular. Só que se ela não é documentada, se ela não é legal aqui, ela não tem documentação, ela ainda continua recebendo assistência, ela vai receber assistência, só que ela vai ter que aplicar para um programa de caridade, vamos dizer assim, que o próprio hospital tem esse sistema, que são pessoas que doam, então tem um valor para pessoas. Então, assim, o bebê, porque eles levam em consideração
esse bebê que vai nascer, que é cidadão e merece, tem o direito de ter assistência, entendeu? Então Entendi. não é nem para a mulher, é para o bebê. É Tanto pensando é no que bebê. depois que passou o pós-parto, ela perde esse convênio. Ela não continua tendo Uhum. esse convênio, ela tem durante a gravidez. Até pouco tempo atrás, né, antes de mudar o governo, ela tinha total assistência, era tudo pago. Cobria tudo, todos os exames que ela precisava estava pago. Agora não, agora tem um esquema aqui em Nova Jersey, Nova York, assim, se você chega, porque eu não sei se vocês aí no Brasil chegaram a falar sobre, comentar sobre isso, mas houve uns anos, talvez uns 2, 4 anos, que vinham muitas mulheres para cá só para ter o bebê, para o bebê nascer aqui e ter a cidadania americana. Sim. Então, Isso ainda acontece, na verdade. você já acompanhou isso, né? Então, isso agora está muito mais difícil de acontecer. Porque a mulher, se ela chega aqui, lógico, as mulheres que têm dinheiro vêm num esquema, tinha eu não sei se Pago. era, onde que era, na Flórida, elas Uhum. pagavam tudo, mas esse médico também foi notificado, chegou a ser preso, e eu não sei como é que está o esquema agora. Mas a mulher que vinha muitas mulheres também, elas vinham sem documento, tinha uma amiga aqui, tinha uma tia, vinha, tinha o Uhum. bebê, às vezes acabava ficando mesmo, mas às vezes voltava para o Brasil. Isso ela não consegue mais fazer, pelo menos tem muito mais dificuldade, né? É meio que uma loteria. Por quê? Porque você tem que ter um tempo de residência aqui para você receber essa assistência, senão você fica Direito. totalmente Tá. sem assistência. Então, se a mulher chega aqui com um mês de gravidez, ela não vai receber essa assistência, entendeu? E é isso, Entendi. isso é um caso. Então, se a mulher já mora aqui, já trabalha, é residente, assim, mora aqui, mas mesmo que ela não tenha documentação, ela vai ter assistência e depois a conta do hospital vem para ela e ela aplica para esse programa que chama de caridade, esse programa de caridade. Se é uma Entendi. mulher que é legal, mas ela não tem dinheiro para pagar o plano de saúde, tem um plano mas não é tipo SUS, é um plano que é fornecido pelo governo, que ela vai ter direito, e ela tem limitações, tá? Então Uhum. ela pode ter assistência no hospital, mas ela vai ter limitações, quais são os profissionais que ela tem. E tem quem tem Entendi. o plano particular, né? Aí você tem mais variedade. E dentro do plano de particular, muitas das vezes você consegue até que o seu parto em casa seja pago. Então é assim no pré-natal, Legal. tá? E Para ele é não bolar feito com muitas perguntas. médico. Ele é feito muito mais com médico ou com midwives aí, Muito para mais com Natal? médico. Muito Com mais com médico. Assistência mais médico. tradicional, assim, como o Brasil. Uhum. O médico Isso. faz E para até Natal, mesmo se de vez você. em quando. Desculpa, fala de novo? Ela faz o pré-natal com o médico e de vez em quando só que passa com a enfermagem, com a midwife, com a parteira, ou é médico direto sempre. Sim. Midwife depende de qual hospital. Tem um hospital que tem esse serviço. E as midwives, né, que são as enfermeiras obstetras, né, Uhum. elas estão sempre sob supervisão de um médico. Então, elas estão tendo da equipe médica, sabe? Então, você tem um Entendi. outro tipo de assistência. Então, tem grupos particulares que oferecem isso e tem hospitais que oferecem isso. Então, algumas mulheres também que não têm um plano particular, elas também, às vezes, têm acesso aí isso é no hospital. E independente de qual tipo de plano de saúde que ela está usando, independente de qual seja o pode, ela pode estar num bairro super nobre, com uma equipe top. O atendimento pré-natal é muito limitado, ele é muito rápido, não é aquele Aham. atendimento pré-natal do Brasil, que o médico conversa, né? Aquele atendimento que, Uhum. assim, tem um benefício, né, de você ter mais assistência, mas também pode ter um malefício de você ficar muito ligado ao médico e fazer tudo que ele quer, né? Eu sei que também tem esse outro lado, mas aqui Sim. o pré-natal, a doula, ela ajuda muito a mulher no pré-natal, tá? Porque, A assim, doula tem nas esse papel importante, dúvidas, então, da educação perinatal, de tem. preparação. Sim, de preparação, de perguntar como é que você está se sentindo. O médico não faz nada disso aqui.
Você vai na consulta, quem te atende é uma enfermeira, ela pesa, ela tira a pressão, o médico entra, vê, mede às vezes sua barriga, olha para você, tem alguma pergunta, não vai embora. Aqui em Nova 15 Jersey, na minutos. verdade, porque ah, não ouvi, 15 desculpa. minutos. Se ele deu 15 minutos do tempo dele, ele te deu muito, tá? Porque os planos de Nossa, saúde pedem para o médico que dê 6 minutos, né? 5 nem é 10. 6 6 minutos. minutos. Caraca. 6 Tá. minutos. Então, se ele deu 15, já falou a dessa com você, já tá assim, é um ótimo médico. E assim, é muito técnico, sabe, Maria? Muito técnico. Tem Uhum. aquela coisa de falar, nossa, sua barriga tá linda, como que você tá bem. Alguns médicos, assim, mas não é bem técnico. Saber como é que você tá, fazer todos os exames possíveis e imaginários, né? Porque quanto mais exames, já sabe o esquema, né? Quanto mais exame, mais dinheiro produz. E não se fala de parto. O médico, assim, a grande maioria deles já fala assim, olha, parto a gente vai falar lá no final. Não se preocupe. Não se preocupe, você Tá. tá, eu vou, na hora eu vou cuidar de você. E muitas mulheres, né, da nossa comunidade entram nessa, né? Tipo assim, eu tô aqui num país que não é o meu, eu não sei nada, aqui é assim, então aqui é assim, Certo. sabe? Eu não vou nem perguntar. E é um Desculpa, eu ouvi que pré-natal, você assim, falou alguma bem coisa. intervencionista? É um pré-natal, assim, com um monte de exames? Ou, assim, segue as recomendações da OMS? Ou é aquele, tipo, ultrassom todo mês? Tipo, aquela coisa bem intervencionistona, assim, como a gente vê bastante aqui no Brasil também. Ultrassom Aqui a todo gente tem os extremos, na mês. verdade, né? A gente tem o SUS, que não prescreve isso do que precisa, e o médico do convênio, Uhum. que pede ultrassom a cada 15 dias. Então, Ultrassom todo mês. Quanto mais. Aqui é assim, né? Tem um documentário, né? Que é tipo o Renascimento do Parto, né, que foi feito aqui em uhum, Nova York, que chama The Beast of Being Born, né? Que é como se fosse a negociata do nascimento, né? Que mostra tudo isso por trás, né? Que é assim, assustador. Porque existe toda essa indústria dos testes, né? Que os médicos também se beneficiam com ele. Então, são muitos exames. A gente teve uma fase, assim, uma década que os bebês, olha, assim, era uma que eu atendia, uma tinha esse diagnóstico e é enviado para um especialista para sugerir aborto. E as todas que tiveram os bebês, elas tiveram os bebês perfeitamente, já são grandes hoje em dia. Então, assim, existe muita manipulação da saúde feminina aqui, sabe? Mas, assim, é uma entendi. coisa muito berrante. E como a população, né? Eu posso falar da população eu quero falar da população brasileira, porque ela tem vários tipos de população, né? Mas eu acho que as pessoas é que estão mais interessadas nisso. Como tá e é assim, Mari, as pessoas vêm para cá e trazem essa cultura da cesárea. Então, assim, aqui, Sim, apesar de existir um incentivo maior para o parto vaginal, muitas mulheres querem que fazer cesárea querem eletiva. fazer a cesárea, né? Ficam chateadas porque não vão fazer a cesárea, querem que absurdo que eu não posso fazer, posso escolher a cesárea. Então, o trabalho das doulas aqui é muitas das vezes mal visto, sabe? A gente ainda tem Sim. assim, a gente ainda tem muito assim, eu vejo talvez 15 anos atrás no Brasil, as doulas eram chamadas de xiitas, de Ainda são, radicais e né? tal. Ainda A gente não são. é tão amada como parece. Então aqui a gente encontra isso, sabe? Uma resistência. E tem as próprias mulheres, sabe? Lá vem a chata de plantão falar nos grupos de mães, sabe? Falar de Sim. novo de amamentação, falar de novo é bem complicado. E aí a mulher tem, a grande maioria ainda tem bebê nos hospitais. Aqui na nossa, então assim, em Nova York não tem parto na água hospitalar, não tem nenhum hospital que Tá. faça. E aqui em Nova Jersey tem. Então, a gente não agora nesse momento, né? Sim, porque agora não é recomendado. Mas, por exemplo, em Nova York tem. Os hospitais têm aquelas salas de parto
com banheira, só não Uhum. pode nascer na água ou nem tem? Não, nem tem. Nem Tá. tem. A gente tem, acho que eles têm a casa de parto, né? Que eles chamam o birth and center dentro do hospital. Mas para Uhum. você entrar, Mari, você tem que é um pente fino, é finíssimo, entendeu? Não pode na hora, não pode ter passado as 41 semanas, não pode estar com pressão alta na hora. Não pode ter ser positivo por GBS, aquele exame, não O sei como é que strep. fala, o strep. Então, assim, quase não é usado, sabe? Sim, é Quase igual não é aqui em casa de usado. parto, então. É bem complicado. Praticamente vazio. Agora, com a pandemia, estão todos fechados, né? Existe uma casa de parto em Nova York, no Brooklyn, que faz só. Aí ela é separada, mas é uma Aham. casa de parto bem movimentada, também é difícil de conseguir vaga, sabe? Tem um esquema, é uma boa casa de parto, é a única que tem, mas o hospital mesmo. Já houveram tentativas de fazer essas teve uma casa de parto dentro do hospital, né? Não sei, nem sei como é que chama, um centro de parto natural dentro do Sim. hospital que se seria assimilado num dos hospitais. Cheguei a trabalhar lá, mas também quase não era usado, acabou sendo fechado porque não tem como o hospital suportar, né? Sim. E parto na água não tem assim, tem banheira, não tem banheira para ser usada e só durante o trabalho de parto, não. Sim. É só mesmo, ah, tem assim, umas salinhas que parece um pouquinho mais confortável, mas Sim. assim, tem hospitais que são porque é Nova York, é super populoso, né? Mulher parindo o tempo todo. Então, o atendimento é um atendimento assim mesmo de massa, sabe? A mulher Sim, é chegar, como, é como entrar. eu morava em São Paulo, né? É muita gente, e aí a gente acaba Só tendo que, só assim, assistência. Mas lá a existe gente uma. tem, nos particulares a gente tem. Né? Aqui o que acontece em São Paulo, por exemplo, as privadas, né, São Luís, Santa Joana, Pramato, Santa Maria, o Einstein, eles têm banheira. Mas o único que deixa que nasça na banheira é o São Luís, o Uhum, resto não pode nascer na água. Né? Tem que sair uhum. da banheira para o bebê A gente nascer. teve Essa é a minha dúvida. isso. A gente teve esse problema aqui também em Nova Jersey, né? Porque os hospitais começaram. O que aconteceu em Nova Jersey? Que a gente ficou muitos anos sem casa de parto. Então, as Uhum. mulheres só tinham opção de ir para o hospital ou de parto em casa. Então, muitas mulheres começaram a ir para o parto em casa. Não um número assim significante, 50% não, tá? Os números são sempre pequenos. Mas como é um grande negócio, né? Cada paciente que perdiam, começaram a perceber isso e começaram a fazer o parto na água para dentro do hospital. Mas o Uhum. mesmo esquema. Chegava na hora, não, peraí, sua pressão tá alta. Não, não tô conseguindo pegar o bebê, não tá perigoso, não sei o quê. E as Sempre mulheres tinha um começaram a reclamar, motivo para peraí. tirar a mulher da banheira. Exatamente, propaganda enganosa, né? Aí as Sim. mulheres começaram a reagir, peraí. E as doulas, a gente vai ter parto na água ou não? No hospital, né? E assim, super Porque bonitos, tudo decorado, umas salas bem amplas, a família podendo participar, mas o bebê não nascia na água. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com uma midwife que ela trabalha sem a supervisão que as enfermeiras em enfermagem e depois elas fazem fazem o após. mestrado só em parto, diferente das parteiras, né, de parto em casa, posso falar um pouquinho como é aqui. Sim. É um outro modelo de obstetrícia, né? Não é nem de obstetrícia, da arte de partejar, né? Que não tem uma tradução assim exata para Sim. midwifery, né? Então a gente chama de arte de partejar, que é diferente do modelo obstétrico. Então eles começaram a perceber que as mulheres estavam procurando outra coisa e começaram a oferecer o parto na água hospitalar. E Tá. quando as mulheres começaram a perceber que elas tinham que sair, aí eles até mudaram. Não é parto na água, é labor, né? Quer dizer, o trabalho de parto na água. Eles tiveram, porque aqui essas coisas são muito sérias, né? Sim. Peraí, você me vendeu que ia parir na água e você chegou na hora e falou que não tinha nenhuma necessidade médica para isso.
Então eles começaram a mudar. Não, você pode usar banheiro e tal. Então ficou uma coisa mais clara, mais honesto, né? E aí, desde 2 anos atrás, a gente começou a ter abertura de casas de partos aqui em Nova Jersey. Nova York Aham. ainda não tem, mas a gente tem, se eu não me engano, 4. Estão funcionando muito bem. A gente agora, no final do ano passado, abriu uma nesse esquema de ser casa de parto dentro do hospital, mas é casa de parto mesmo, e elas usam Mais as flexíveis midwives, tem protocolos. isso, mas é dentro de um hospital que atrai muitas mulheres, né? Mas toda mulher está Uhum. pronta para Sim. bancar um parto em casa. Não. Então, e eles aceitam esse convênio do Estado, né? Que é maravilhoso, né? Que elas também, então, as mulheres que não têm condições de ter um plano de saúde particular, elas podem usar também, né? E quando a mulher tem uma midwife, aí o pré-natal já é diferente. É um pré-natal, normalmente é uma hora de consulta, sabe? Ela está muito mais bem assistida. Se for em casa, nossa, em casa então é maravilhoso, né? Quando for o parto domiciliar, então, quando a mulher optar pelo domiciliar, ele sempre vai ser particular. Ela não tem direito ou esse seguro do convênio, ou mesmo que ela tenha um seguro particular dela, ele não cobre domiciliar. Às vezes cobre, depende, Hum. depende de que o plano que você tem. E depende, assim, de como você entende o protocolo de ser pago. Eu, por Uhum. exemplo, vou dar um exemplo rápido aqui. Eu tinha meu plano, tinha meu plano particular e ia ter um parto em casa. Sim. E aí, aí a lei aqui em Nova Jersey diz, se a mulher, por exemplo, se eu estou trabalhando para uma empresa, né, em São Paulo que cobre, eu não sei, eu acho que Unimed. Acho que existe Tá. Unimed ainda aí, né? Sim, em alguns Aí existe a lugares. Unimed. Aí, isso. Aí eu vou trabalhar numa outra empresa que não tem Unimed. E o meu médico só aceita o Unimed, a lei obriga que o seu plano de saúde novo pague esse médico que já é seu. A mulher não é obrigada a trocar de médico, então que é uma vantagem. Então, quando a mulher já começou então eu O- tinha um plano de saúde que ia reembolsar. Normalmente é reembolso, você tem que pagar, Sim. né? Depende da parteira, entre 10 mil, 12 mil dólares. Uau. E aí você paga, e você paga e depois você reembolsa e você também não sabe quanto você vai ser reembolsado. A mesma coisa as doulas, tá? Porque o pós-parto aqui é valorizado zero, né, Maria? É assim, Sim. nossa, a licença maternidade aqui ainda continua sendo 6 semanas. Só as mulheres, quando você vê uma mulher, 3 meses, 4 meses, tem um mega de emprego, uma mega empresa. A maioria, quando tem, são 6 semanas, né? Na nossa comunidade, por exemplo, eu atendo muito mulheres, eu atendo mulheres que estão, né, que vieram para cá transferidas, vieram fazer MBA, mas também tem a população de mulheres que estão ilegais aqui, elas não têm nada, né? Elas vão ter Não, que voltar, muitas das vezes, com 20 dias de parir, já estão voltando a trabalhar. voltar a trabalhar. Então, a questão do pós-parto é seríssima, que é uma epidemia, né? Mas, às vezes, a midwife consegue prescrever uma doula pós-parto e aí o plano cobre, mas também Nossa. sempre em parte. Nunca é E a assim entrada de completamente. vocês, entendi. E a entrada de vocês nesses centros de parto, nesses hospitais, vocês têm que fazer cadastro como doula mesmo para entrar, ou acaba entrando como um segundo ou terceiro acompanhante? Ótima pergunta, porque até então, até antes da pandemia, a Sim, gente entrava muita coisa mudou, livremente né? porque a coisa mudou e mudou. A gente ainda não sabe ainda, tá tudo ainda no ar aqui, né? A gente já tá voltando, a gente já está testando as águas aqui. O que que aconteceu? Antes, a doula não tem, ela não é uma profissão regularizada, tá? Então você não precisa ser certificada, você faz a certificação para a sua autoconfiança. Uhum. Algumas clientes, eu, sinceramente, nesses anos todos, só tive uma cliente que pediu certificação. Normalmente eles vão muito pela, assim, pela conexão com a mulher. Não fica Indicação, perguntando. conexão. É,
algumas, assim, eu vejo, né, como uma doula mais experiente, que procuram uma doula mais com, eu quero mais uma mãe protetora, né? E a gente, na nossa equipe, a gente vê que às vezes a mulher quer uma mulher mais velha como eu, para ter esse aconchego, esse sentido de, né, essa figura de mãe. Mas, em geral, as mulheres não procuram certificação. E os hospitais e casas de parto não se interferem nisso porque a doula é um direito da mulher, um acompanhante que a mulher. Então, a gente trabalha para a mulher. Aí, o que aconteceu com essa história da pandemia? E aqui, eu não sei se você quer estender para falar sobre isso, mas aqui existe uma rivalidade muito grande em relação às doulas, sabe? Então, Tá. assim, Não, pode falar, não tem dentro, problema nenhum. não assim, ah? Pode falar, não tem problema nenhum. Então, assim, o que acontece? A gente tem, então, o que está acontecendo no momento? As casas de parto, algumas casas de parto, teve uma aqui em Nova Jéssica que tentou fazer com doula cadastrada. Não deu certo. As mulheres reclamaram, as próprias mulheres falaram, não, mas eu quero trazer a minha doula, né? Ah, não, mas é porque a gente quer ter um controle. Não deu certo, eles acabaram com isso. Aí agora, recentemente, eu estou às vésperas desse parto numa casa de parto, aqui de Nova Jersey, e ela me pediu a certificação. E aí eu falei assim, bom, qual certificação que você tem? Eu tenho várias, mas nenhuma delas inclusive, eu tenho uma certificação que é de um programa que, inclusive, eu fui mentora desse programa, mas eu fiz o curso também, que é um curso de 9 meses. Mas esse programa não exige recertificação, porque ele é tão completo que você não precisa recertificar, como é o da Dona e tal. E eu expliquei para ela, eu disse, olha, eu não tenho nada recertificado, não tem nada recente, né? Eu treino doulas, eu não vejo necessidade de eu pagar uma instituição para me dar um papelzinho só para ganhar dinheiro, entendeu? Porque, na Claro, que acaba verdade, sendo é isso o que mesmo. acontece, né? E eu falei assim, não, eu acho que para algumas doulas é até importante, eu acho que a reciclagem da doula é essencial. A doula tem que estar Sim, sempre muito bem preparada, né, para responder as perguntas e tal. Mas essas associações aqui não fazem. Eu nunca recebi uma cliente vindo de uma associação, entendeu? Quando eu era certificada, quando eu era membro, né? Então eu falei com ela, você tem que ser certificada. Porque aí ela me falou assim, não, porque tem muita doula falando que é certificada e não é. Eu falei, bom, mas. E aí eu argumentei com ela, eu disse, olha, eu já sou uma doula que trabalho há 16 anos, eu treino doulas, acho que alguma experiência. Ela me conhecia, mas era meio para me bloquear, sabe? Eu falei assim, olha, então eu vou falar. E, inclusive, eu que indiquei, porque ainda tem isso, né? A doula, ela traz muito cliente para esse tipo de claro. médico, de Sim. midwife, para esse ambiente. Não, vai lá para o Birthing Center, né? Foi uma cliente que eu trouxe para o Birthing Center. Falei, então eu vou ter que conversar com a minha cliente, porque eu indiquei o Birthing Center, ela agora não vai poder me ter. E assim, eu fiquei pau da vida, né, Mari? Imagina, né? É Sim, até o claro. assunto de pauta da nossa reunião de quinta-feira contra as dores. O que a gente vai fazer com isso? Porque é uma coisa perigosa, né? Porque eu acho que a doula, ela tem que estar preparada, ela tem que estar, mas a doula que não está preparada não se estabelece, entendeu? A doula que Também. não tá, que não continua estudando, isso é uma bobagem, porque ela não vai aguentar a pressão da profissão, ela não vai saber responder as perguntas, ela vai ficar de cara na frente dos clientes, porque aqui, pelo menos, a gente vê, eles exigem demais da gente, sabe? Fazem muita pergunta, Aqui ela também. faz. Elas contam muito com a gente, mas assim, muito, sabe? É Uhum. assim, eu não sei como é que é aí no Brasil, mas aqui elas ligam, elas mandam muita mensagem, elas. O que quer dizer isso? Então a gente tem que ter muito cuidado também ao praticar para não fazer coisas que não é da nossa alçada, né? Exato. Não, aqui Mas também é bem parecido. é parecido Elas aí exigem também, bastante da né? gente, bastante informação. Aí a gente sempre fala, a gente Confiam, faça isso, né? mas converse com o seu médico, pergunta para ele isso e isso. E a gente vai mediando a situação, mas Uhum. também a gente acaba sendo a principal, a primeira fonte de informação, e aí a gente vai Uhum. direcionando conforme as coisas acontecem.
E a gente fica numa situação às vezes complicada, né? Que a gente tem que dar uma informação que é o oposto, né? Aconteceu isso com uma semana, né? E não era nem não era nem minha cliente, né? Eu fui fazer pós-parto. Quando ela contou a história dela, porque ela foi induzida, eu falei, bom, eu falo para ela, né, porque eu acho que a mulher tem o direito de saber, mesmo depois do fato ocorrido, que aquilo ali não tinha necessidade, né? Mas a gente não é médica, a gente não estava lá, né? Então a gente Sim, fica numa claro. A situação. gente não era Mas as doula dela mulheres às aqui vezes também, né? não era dor, não estava lá, e mesmo que estivesse, né? A gente não é responsável pela saúde dela do bebê, né? Então, assim, a dor acho que é bem parecido com em relação a assim, nossa prática. A gente tem Uhum. Sim. muitas limitações de informação. E aí eu queria saber assim, como é que é a qualidade do parto? Bom, pelo que eu entendi, vocês, apesar de em cadastro, entram nos hospitais, tem parto domiciliar. O parto agora, né? Como é a qualidade da assistência do parto domiciliar, dos centros de parto e também do parto hospitalar? Porque eu sei que os Estados Unidos é muito grande, como o Brasil, então isso com certeza muda, né? Uhum. De uma região para outra, isso também é uma coisa que eu já percebi. Mas qual que é a nossa visão aqui no Brasil? A taxa de parto normal até é realmente bem alta, mas que é aquele parto, assim, bem medicalizado também, maioria das vezes. Que acaba até levando até uma taxa de parto, acaba levando até uma taxa de cesariana mais alta que da OMS pelo excesso de intervenção. Né? Mas eu queria entender a Exatamente. A qualidade informação desse está parto em casa, no centro de parto e no hospital. tá. Você está corretíssima com a sua informação. Então, assim, a mulher chega, assim, aqui é proibido. Então, a mulher, ela chega em trabalho de parto, ela tem que ser assistida, ela não pode ser recusada atendimento. Então, ela vai ser atendida, o bebê vai sobreviver, ela vai receber atendimento. E o atendimento, como eu te falei, ela é igual, não interessa qual é o seu plano de saúde, não tem enfermaria. Então, ela vai ter mais o preconceito em relação às pessoas, às mulheres negras, imigrantes. E se você não falar inglês, então esquece, sabe? É debochada, é maltratada. Mas é uma maltratada muito sutil, sabe? Eles tomam muito cuidado para não falar, eles sabem até onde ir. Porque depois que você tem um bebê, você tem uma avaliação, você pode mandar essa avaliação para o hospital. E aqui, Mário, o que acontece é que o sistema judiciário, desculpa o caso, é o sistema judiciário que rege o sistema médico. Então, aqui a preocupação é com o processo. Então, por Sim. isso que tem intervenção. A última vez que eu cheguei, era campeã de cesarianos do país. Flórida também tem bem alta. Essas taxas de cesarianas devem ser altas também, porque a gente tem realmente, tipo, Flórida e New Jersey tem bastante brasileiro. Você acha que chega a afetar? Tem sim. Nós com certeza contribuímos muito para essa taxa, sem dúvida alguma. E aí o que acontece? E muitas das mulheres vêm para ter o segundo bebê aqui e não tem um histórico, né, histórico médico, não vai ter VBAC, tá? O VBAC aqui o nível é muito baixo de sucesso. Tecnicamente, eles têm que dar essa oportunidade, mas qualquer complicaçãozinha já vai para cesárea. Existe até uma força-tarefa que tentou se abaixar a taxa de cesárea aqui no estado, mas não foi bem sucedida. E assim, então o que acontece? Então, durante o trabalho de parto, é um trabalho de parto com muita intervenção, tá? Tem uma autora no Brooklyn que ela dá um exemplo que é maravilhoso, acho que vai ficar bem claro para vocês. É assim, quando você... Imagina você sentando aqui num restaurante e então, porque aqui a gente, assim, no Brasil, acho que, pelo menos da experiência que eu tenho do Brasil, você chega no restaurante, você tem que sentar aqui, tem que comer, você não vai ficar ali no computador, né? Aqui é muito comum, principalmente em Nova York, você senta, pede um café e fica ali 3 horas, né? Então, aquele consumidor que pediu só um café e ficou 3 horas, a conta dele vai ser desse tamaninho, né? E aí, a pessoa que chega no restaurante, que pega o aperitivo, prato principal, toma uma bebida alcoólica, a sobremesa, o cafezinho, é outra conta. Exatamente quando você chega no hospital. E o hospital, o sistema médico aqui é caríssimo. É assim, para botar um soro, $250, sabe?
Aí tem o valor do soro é esse, fora pagar a enfermeira que aplicou. Então, assim, então quando você chega no hospital, por isso que a gente fala, chega no hospital para parir, entendeu? Chega e fica em casa o mais tempo possível. Porque chegou no hospital, eles vão querer fazer alguma coisa. E aquele mesmo esquema do Brasil, aquela cara, né? Ah, você sabe, né? Ela tá O bebê não tá evoluindo, isso bem, sempre tem um tá motivo. evoluindo, o coraçãozinho do bebê, a mulher já fica apavorada e aceita todas aquelas intervenções. Quanto mais intervenção, maior a conta do hospital fica. Então, as intervenções são muitas aqui. Em alguns hospitais é bárbaro, sabe, Mari? Muitas das doulas aqui param de praticar porque de trauma, sabe? Porque você chega lá como Sim, doula claro. e você trabalhou toda aquela gravidez inteira com aquela mulher, a mulher está preparada, mas a mulher fica muito impotente, porque é um sistema, principalmente para nós brasileiras, os hospitais são muito lindos, muito limpos. Aí a mulher tá assim, gente, eu não estou pagando nada, né? Fica, E aí achei compara com aquele maravilhoso. acha maravilhoso. Aquelas enfermeiras muito bem vestidas, muito bem, sabe, muito bem preparadas, né? Americanas, né? Que parece. A gente não tem assim aquela ideia que americano vem de outro planeta, né? Muito bem formado, muito bem preparado. É uma autoridade ainda maior que seria no Brasil. Ela não tem como argumentar na língua dela. Aqui nós temos um telefone para tradução, mas não é a mesma coisa, né? Olha, eu queria falar Não. para o médico, eu estou com vontade de fazer xixi. Cara, não é a mesma coisa, né? Então, aqui a gente já tem a gente tem essa vantagem como doula, porque as mulheres entendem que a gente também tem essa função durante o trabalho de parto. Então, aí é uma coisa positiva, que algumas mulheres entendem que, exatamente por não estar no país dela, ter uma doula que fale a língua dela é ainda mais importante. Mas quando você chega no hospital, é intervenção, uma atrás da outra, e o relógio começa a contar. E assim, é muito rápido para você ir para uma cesárea, sabe? E quando eles já chegam assim de uma forma, são muito bem preparados, né, Mari? Já Uhum. chegam de uma forma que você não tem como dizer não, sabe? Eles já chegam muito assim, eles têm uma linguagem que é de muito medo. E a mulher acaba cedendo e acaba caindo na cesariana, né? Eu vi que teve uma pergunta, estou tentando aqui ler rapidinho, mas Ela eu vi que tem tava. uma pergunta. A pessoa falou assim, mas nem pagando pode ter uma cesárea? Nem, não é que não possa, né? Você tem que ter uma indicação médica, porque aquele médico, diferente do Brasil, ele vai ser questionado. Peraí, eu estou vendo, doutor, que de 90, de, sei lá, 30 pacientes desse mês, você fez 25 cesarianas, e por que isso? Ele tem que ter. E uma coisa daqui, eles podem inventar, mas eles não podem mentir. Entendeu? Então, eles não podem falar assim, o coraçãozinho do bebê abaixou. Entendeu? Eles têm que falar, mas abaixou, mas depois ele subiu, o bebê reagiu, foi feito alguma coisa, então tem tudo é muito anotado, e é muito sério isso. Então, eles acabam fazendo, mas é a linguagem, entendeu? É a Uhum. maneira que eles colocam. Eles veem aquela mulher ali, de perna aberta, né, deitada, e vem aquela autoridade. A gente vem com dois, três, olha, nós conversamos e nós gostaríamos de dizer que realmente as coisas não estão bem. Aí a mulher, tá bom, vou fazer para cesárea, né? Então é isso, não é pelo poder aquisitivo, ela é pela praticidade, exatamente como no Brasil, né? Aqui os E a gente médicos acaba têm. entrando naquela questão das intervenções, né? Tipo, ela chega no hospital, aí já coloca uma ocitocina, já roupam em bolsa, dão uma analgesia que essa mulher não consegue mais se movimentar. Às vezes deixam de jejum. Então a gente acaba tendo altas taxas de cesariana, lógico que muito menos que no Brasil, porque no Brasil a gente vai aqui pro privado, a gente tem 90% de cesárea, 85% de cesariana. Mas a gente acaba tendo muito mais cesariana do que os 10 a 15% da OMS, porque a gente faz tanta intervenção que aí chega um momento que de verdade o bebê não tá bem, né? E era um parto que estava Com evoluindo, que certeza. precisava de paciência e atenção. E os centros de parto E às são vezes a mulher, melhores. eu assim, eu vejo muitas mulheres descreverem também, Mari, que elas querem sair, Sim, uma... eu acabar com essa dor aqui, porque ela tá com dor, ela não tem assistência e ela ainda tá cheia de intervenção. Então, peraí,
pelo amor de Deus, eu vou dormir, quando a criança nascer, tiver coroando, vocês me avisam, entendeu? Então, e aqui as taxas são altíssimas também, tá? Então, assim, eu não sei como é que tá a média nacional do Brasil, mas eu lembro que há poucos anos atrás era 37, 38%. Com os hospitais, né, particulares com as médias muito altas, né, 90%. Mas aqui nós temos estou vendo uma pergunta que eu vou responder, Michele. Aqui a gente tem assim, acho que não sei se é uma vantagem, né? Mas assim, como a gente consegue ver explicitamente. Tem um hospital aqui com 52% aqui em Nova Jersey, 50% de cesárea. E a maioria deles não tem nenhum hospital com 15%. É 38%, 42% e chega ao extremo de ser 52%. As taxas de cesárea em Nova Jersey são altíssimas. Aí acho que a Michele perguntando, uma pergunta bem interessante, que eu acho que vai ser bem legal de responder. Usar, eles acatam? Sim, tá? Então, assim, mas muitas mulheres não sabem disso, sabe? Isso que é o problema. As mulheres acham que elas estão chegando no hospital. Mas não é fácil. Exatamente. É muito difícil. O plano de parto ajuda, sim. Mas se não está numa equipe boa, entendeu? Que não está de acordo com o seu plano de parto, aquele plano de parto vai ser assim, só mesmo para enfeitar. Então, o ideal é você esteja com a doula, ajuda muito, mas a doula não vai fazer que essas normas sejam, que esses desejos da mulher sejam respeitados. E aí, o que acontece? A mulher pede, mas aí eles vêm com aquela mesma cara. Olha, eu sei que você não quer que coloque, né, aplique o soro, mas sabe o que é? O hospital está muito cheio hoje. Se você precisar de uma cesárea, vai ser muito difícil você com as contrações, você ter que colocar o soro. Vamos colocar já? Aí ali já é o primeiro passo, já tá tudo preparado, aí vai colocar o citocina, vai colocar o epidural, entendeu? Que na verdade eles já estão preparando para epidural, né? Então, assim, Sim, a mulher. Pacote pronto já. A maioria, parto natural, hospitalar, é raro. A proporção, a grande maioria. Grande maioria vai usar epidural. A mulher vai usar porque você fala para as mulheres, isso ficou bem claro, né? Tem muita gente assim, você tem um modelo de plano de parto para me dar? Uhum. Eu falo, eu falo assim, eu tenho um guia para te ajudar a elaborar um plano de parto. Mas eu não tenho um plano de parto para te dar, porque ele é teu. Não adianta nada você ir lá e colocar um monte de coisa no papel, que na hora do parto você não sabe explicar o porquê você não quer. Você tem que saber o que você está colocando no seu plano de parto. E é exatamente isso. Sim. Ele sabe como lidar, como falar, e a gente percebe que acaba sendo muito parecido com o Brasil. Porque é exatamente assim, no SUS aqui a gente não tem anestesia. Mas no particular, eles adoram dar, porque daí a mulher dá menos trabalho também, né? Com certeza. Não, a mulher anestesiada é uma mulher domada, né? Porque a mulher com parto natural, principalmente aqui, Mari, que é uma sociedade muito reprimida, olha, a gente morre de rir, de ver como as enfermeiras falam, desculpa, quando vê aquela mulher, né? Ali, massageando os peitos. Uma mulher em trabalho de parto. Uma mulher muito sensual, né? Então eu já falo logo, olha, gente, quando começar a entrar muito enfermeira, tira a roupa, fica pelada. Porque aí rapidinho elas não vão entrar, entendeu? Porque se não ficar, elas entram toda hora. Dica do dia, fica pelada, entendeu? Porque o americano é muito reprimido, né? Então, às vezes a mulher tá de 4. Não, se eles virem a mulher de 4 no chão, eles piram, sabe? Volto depois, tá? E aí você fala, tem umas loucas ali, tem lá aquele tipo de parto e elas desaparecem mesmo, né? Então, assim, é uma boa dica para ficar. Porque, assim, eles não estão acostumados. A grande maioria no hospital é botar todo mundo quietinho, todo mundo gerenciado. Eu já ouvi isso de enfermeiras aqui, falar assim, olha, eu tô aqui para você precisar, mas se você precisar de ajuda mesmo, você pergunta para sua doula, porque eu sei gerenciar parto. Eu não sei ajudar a mulher que está parindo naturalmente, né?
E é uma grande verdade, né? Elas sabem gerenciar. Então, para gerenciar, todo mundo caladinho, todo mundo com uniforme, né? Todo mundo deitadinho ali, na mesma posição. Aí eles apagam a luz, aí põe o marido para dormir também, para o marido não ficar pedindo água, para o marido não pedir Sim. nada. Eu queria comentar que uma coisa muito comum aqui, Mari, é não deixar comer, é não deixar comer e deixar beber. Jejum. Ainda é muito comum aqui. Aqui também. E aí uma loucura, já imaginou, né? Não vai comer, não Sim. vai beber, anestesia já tá aí. Então, deixa eu botar alguma coisa para dentro, né? Deixa Sim, eu dormir, pelo a menos, mulher né? fica hipoglicêmica e o bebê também não aguenta. Aí a gente vai pra cesárea. Mas se essa mulher estivesse comendo, É, bebendo, né, já melhorava. E o exatamente. centro de parto também é muito parecido. Ou no centro de parto, não. No centro de parto é só parto natural. Ah, o que você diz na casa de parto? É, que tem o Separado centro de do parto que é hospital? dentro do hospital, que é. Ah, tá. O centro de parto dentro do hospital é totalmente diferente. São outras enfermeiras, aí ela tem toda uma. Ela tem um quarto, como se fosse uma casa de parto mesmo, tá? Tem cama, tem banheira, ela tem uma enfermeira para ela, tem musiquinha, tem cadeira de balança, todo um outro esquema. Mas ela não tem acesso, mesmo estando dentro do hospital, ela não tem acesso à epidural. Se ela quiser, Tá, e o parto é mais natural, mas ainda rola uma ocitocina. pode ter ocitocina. Desculpa, mas na maioria das vezes não. Na maioria das vezes São deixam bem partos natural, aí naturais. tem bola, tem repouso, sabe? Quem tem, normalmente eles falam, ó, tem que ter doula para ficar na. Eles encorajam muito ter doula no centro de parto. E no centro, na casa de parto em si, Sim. a mulher também tem toda a liberdade. Eles tentam fazer, porque aí assim, o hospital competia com a casa com o parto em casa. Aí Tá. chegou, então eles tentaram trazer, aí tinha o quarto de parto natural, eles tentaram fazer dar esse ambiente para o hospital. Aí chegou a casa de parto, então agora a casa de parto compete com o parto em Com o parto casa. Então domiciliar. aí eles tentam fazer assim, na casa de parto é, tem cozinha, a família toda pode estar, pode cozinhar, entre e sai do quarto Não. quando quer, pode a família estar toda. Não agora na pandemia, né? Mas assim, em Sim, não, geral. Então ok. eles tentam É, fazer agora. um ambiente bem familiar, bem assim, para que as pessoas fiquem pensando assim, mas o que eu vou fazer em casa? Lá não vou precisar limpar a casa, lá não vou precisar depois arrumar o quarto, eu vou embora para minha casa e vai estar tudo, vai deixar tudo lá e eu vou estar quase como se estivesse em casa. Então, a opção Entendi. de parto na casa de parto é uma excelente opção aqui em Nova Jersey. E alguns planos cobrem, mas não o plano do governo. O plano do governo, Entendi. você tem que ir só no hospital mesmo, tá? Qual é a frequência de parto domiciliar? Como você acaba atendendo mais brasileiras, eu imagino que é mais baixo. Mas, no geral, assim, o parto domiciliar, ele é bem visto ou não? Então, como aqui ainda é bem. Não é bem visto, não. Ainda é coisa assim, sabe? Muito para. Ainda é uma coisa assim, para as mulheres brancas, de classe média, para alta, Uhum. para rica, mulheres muito bem informadas, algumas mulheres, né, que não têm planos, aí elas escolhem, mas ainda tem aquele estereotipo da mulher natureba, da mulher, né, Sim, mais conectada com ela, a mulher muito bem de saúde, porque também é um requerimento, né, para poder sim, claro. também para você, se você tiver qualquer tipo de complicação, até de expressão alta, aí eu acho, deixa eu ver aqui se eu consigo. Tem uma querida aqui, uma ex-cliente minha, está falando que para falar que em Nova Jersey nós já temos o gás do riso, né, nas casas Ah, de o gás, parto. aham. Uhum. Não são em Tá, eu tô todos. lendo aqui Agora a na Tainá. pandemia cortaram, não está sendo usado, né? Tá. Mas já A Michelle tem. escreveu assim E pra gente que. A Michelle escreveu que é muito bom saber tudo isso para ficar triste, mas também para já ir se empoderando para lutar contra o sistema agressivo. E a gente vai ter lives com gente do mundo inteiro. E a gente vai perceber
que a maioria dos lugares assim já é desse jeito, né? Mesmo na Holanda ontem, que a gente imagina que é maravilhoso, o parto hospitalar ele é bem tradicionalzão também. E aí, no meio de tudo isso, como fica o bebê? Né? Eu sempre me pego muito nessa questão do bebê, porque para mim, do todo, ele é a parte mais frágil e mais Uhum. indefesa, né? E é Uhum. uma coisa que me abala muito, assim, a recepção do bebê. Então, em todas as opções, no parto em casa, nas quatro, né? No parto em casa, na casa de parto, no centro de parto e no hospital. Como é que é essa recepção do recém-nascido, berçário, amamentação? Tá. Então, assim, vou só te falar uma coisa que eu queria, só para fechar a questão das parteiras, né? Pode Parto em falar. casa, são mulheres preparadíssimas, tá? Assistência Uhum. espetacular. Elas têm, assim, existe a pressão de ter transferência, né? Porque existe um protocolo também, elas trabalham sob muita pressão, mas é assim, elas são bem unidas, elas são muito preparadas, assim, a estrutura, assim, é um parto muito seguro, tá? Assim, Uhum. é um outro tipo de estudo que eles têm no Brasil, mas é um parto muito seguro, um parto onde a mulher fica muito satisfeita com a assistência. E era isso que eu queria falar, só para a gente fechar, né? Então, eu tenho É, uma dúvida. hum, A formação da enfermeira obstétrica que acompanha a parte domiciliar é diferente da enfermeira obstétrica no hospital, porque aqui são as mesmas profissionais. Enfermeiras não, aqui é obstétricas ou diferente. obstetrizes. Tá. Tá, São outras aqui formações. elas tecnicamente dizendo, elas poderiam. Então, eu trabalhava com essa midwife, que era enfermeira obstetra, ela poderia atender em casa, mas ela teria Uhum. muita pressão da própria associação dela, que é outra associação. Elas têm a associação de midwives em geral, mas existe uma diferença sim, tá? Existe um preconceito também da parteira de casa, apesar dela ser formada, ela tem várias maneiras, ela pode ter a faculdade, ela pode estudar com a faculdade, tem uma programação, tem online, tem presencial, tem os dois, e tem a que é no estilo de mestre-aprendiz. Então, eu escolho, né? Eu estou começando o meu processo para me tornar estudante de midwifery, né? Então, eu posso escolher. Então, assim, por exemplo, a minha personalidade, se eu tiver só uma mentora, não vai funcionar. Então, eu vou para a faculdade para ter aquela orientação, sabe? Mas eu ainda tenho que ter um Aham. mentor. Então, você tem uma mentora e a mentora vai te dizendo, olha, você tem que estudar aqui, você está mais fraca nisso aqui, eu senti que você está com dificuldade nisso aqui. Então, ela vai te direcionando. E aí, Uhum. ela não precisa, ela precisa de certificação, mas ela não precisa de um estudo tradicional, tá? Mas ela tem uma Ela é mais uma prova. parteira mais tradicional mesmo. Mas ela tem certificação, ela tem que estudar, ela vai estudar por conta própria e com o auxílio da mentora. É diferente Sim, da que aqui chama lay midwife, que é uma midwife que nunca estudou, que ela aprendeu também com outras, como tem no Brasil, a sim, parteira tradicional. A gente também tem aqui, mas é muito mais rara nessa região. Mais para o interior sim. do país, a gente tem bastante, igualzinho no Brasil, tá? Só Igualzinho. que, e médico aqui não atende parto em casa, tá? Não pode. Tá. Então, assim, as enfermeiras, algumas aqui no estado a gente não tem. Em Nova York a gente tem. Em Nova York tem enfermeira obstetra que atende parto em casa, mas em Nova York, em Nova Jersey especificamente não. E existem várias formações, mas a prova para você ser certificada e licenciada é a mesma. Então, É assim, a não tem mesma. diferença, entendeu? Assim, em termos de respeito. É mais entre a Uhum. enfermeira obstetra e a gente não tem obstetriz como vocês têm no Brasil, né? Que é E aqui a obstetrícia perfeito. é raro, porque é só São Paulo que tem, Só né? São Paulo Só que tem tem, uma né? faculdade, a gente só tem a faculdade de obstetrícia da USP, que é a única do país inteiro. Então a gente acaba tendo obstetrícia só em São Paulo, mas é muito raro a Uma gente encontrar pena, ela fora. né? Porque é um É curso uma pena perfeito, porque né? aqui no Brasil, muita enfermeira obstétrica, apesar de ser enfermeira obstétrica, vem numa formação tradicional bem intervencionista, Sim. né? Aqui Então, também as tem. obstetrizes já vêm na linha da humanização do nascimento. Sim. Mas as enfermeiras obstétricas, a boa parte não. Então, muita violência obstétrica, muita coisa acaba vindo dessa área também. Então, Sim, aqui é a elas mesma também têm que se coisa. desconstruir.
A midwife de hospital aqui, ela é um pouco mais flexível, mas ainda existe ainda uma linha de... Se ela foi formada há 30 anos, ela é como um médico, porque elas trabalham sob Sim, muita pressão, né? E sob supervisão do médico. Então, elas querem saber, o médico está falando, não, isso não pode. Então, tá, isso não pode, entendeu? Já as tá. parteiras de parto em casa, não, elas são totalmente livres. E a gente tem esse, mas também aqui a gente tem esse buraco que a gente não tem a obstetriz, que eu acho que é um modelo maravilhoso, perfeito, né? Entre os dois. Sim, ela só Muito, que faz eu acho, isso, ela é focada em parto. ela só faz isso, eu acho muito bom. E ela tem o estudo, porque eu acho o estudo importantíssimo, né? Sim, Saber, apesar de eu ter assim, muita admiração e muito respeito pelas parteiras tradicionais, mas se a gente tem acesso a ter esse conhecimento, eu acho maravilhoso, claro, né? Então, o neném claro. nasceu, né? Vamos lá, o neném Agora vamos nasceu, falar do neném. a mãe é aquele, aí no hospital, né? Aquele 1, 2, 3, 4. A maioria dos bebês nasce com a mãe com a perna lá em cima, entendeu? Todo mundo olhando, aqueles filmes de horror. A mulher, eles falam que tem opção, mas na hora eles arrumam um jeito de colocar a mulher naquela posição horrorosa. E aí o bebê nasce. E aí, muita intervenção. Ainda se faz sucção da boquinha, menos agora, se fazia sempre, agora. E a mulher também tem mais opção, então a mulher tem essa opção de pedir. Antigamente, assim, o bebê não fazia parte do plano de parto, então se falava do bebê. O bebê nasceu, é praticamente do hospital. Agora existe mais essa Entendi. consciência. A hora dourada é muito importante. Quem não sabe o que é a hora dourada, a gente fez uma das doulas do coletivo, que é uma psicóloga de São Paulo, a Lucélia, ela fez um workshop maravilhoso sobre a hora dourada. Então aqui a gente é muito respeitada Uhum. tecnicamente, mas se o bebê estiver perfeito, se tiver qualquer coisa, eles já querem pegar o bebê para levar ali para o bercinho aquecido e fazer a manipulação do bebê. E aí depois Então, o volta. bebê nasce, ele nasce no colo da mãe e eles sugam no colo materno. Às vezes suga quando o bebê está coroando. O bebê botou a carinha ali, já suga ali e para depois Coitado, o menino terminar. nem Um nasceu horror. ainda, gente. Ai, Isso. tá. E para gente que trabalha com amamentação, né, que é outra coisa também que eu faço, também sou especializada em amamentação, aquilo ali já é um bico artificial, porque aí, quando aquela bombinha é colocada, o bebê vai tentar sugar. Então, a maneira que ele suga já é diferente da maneira que ele vai sugar no peito, já interferiu na amamentação, entendeu? Então, e eu tava no. A gente tem o CIAPART aqui no Brasil, que é um Sim. congresso voltado Nós vamos para a participar humanização. online. Então, eu não vou estar no Brasil quando estiver tendo esse aparto, Aham. mas eu quero participar porque ele vai ser online. Sim, E aí nós eu vou vamos poder participar. participar. Eu participei de todos, então no fim, acho que para mim foi bom. Que vai ser online que eu vou poder participar, que eu não ia. Aham. E aí teve uma palestra com o Jack Newman, que ele é, não sei, ele é dos Estados Unidos, Jack Newman, se eu não me engano. Ele E é aí ele do falou Canadá. que Eu já fiz um treinamento com ele. Ele é que pediatra o no primeiro Canadá. contato oral dessa criança é com uma coisa dura machucando sua boca. Sim, E aí, quando a gente pega este bebê e leva ele pro seio, ele recusa o seio. sim. Porque ele Uhum. já teve Aprendi o isso com primeiro ele contato também. traumático. Hã? Aprendi isso com ele também. Exato, então, o primeiro Uhum. contato dele aqui fora já é traumático, né? Sim. Então, a aspiração realmente, a aspiração é uma coisa que, pra mim, é. Porque É é péssimo, desnecessário 90% das desnecessário. vezes, né? E aí o bebê vem para o colo, então tecnicamente, porque aqui Uhum. também tem o hospital amigo da criança, e o propósito desse hospital ser amigo da criança é ele receber mais verba, entendeu? Então não é por interesse, é todo interesse financeiro. E aí ele vem para o colo, ele é aspirado, ele é examinado, mas se tiver qualquer coisinha, mas aí tem. Aí, né, se o bebê não tiver com a coloração certa, aí, né, pega o bebê e massageia, dá peteleco no pé, ainda se faz isso. E ainda tem uma coisa que é péssima também para amamentação, que é socar o bebê no peito da mãe, né? Então tem aquela Sim, não, coisa que ele o tem que bebê crescer. o que Calma, gente, né? fala de Tenham novo. calma com a amamentação.
Isso. O bebê acabou de nascer, não tem necessidade do bebê mamar, deixa ele fazer o reconhecimento. O importante é que ele venha, né? Que a gente chama do útero interno para o útero externo. Fique aqui entre os seios da mãe e fique aqui. E apague a luz. Não, é um horror, porque tem a outra coisa que é a placenta, que a placenta tem que sair logo. A placenta tem que Eles se. proviam o cordão imediatamente? Ou eles esperam? Eles, não, eles têm essa opção, tem agora muitos hospitais eles fazem isso, mas a mulher tem que pedir, tem, às vezes tem que lembrar, porque se a Uhum. placenta, eles não, se a mulher fica e a placenta não começa a sair, já começou, nós vamos cortar e já, ele já bagunça aquela hora dourada, entendeu? Porque eles querem ficar, eles querem puxar aquela placenta, né? Quer que saia logo, por quê? Aqui é assim. Enquanto elas estão, enquanto a mulher está na sala onde ela tem o bebê, porque ela não vai para o centro cirúrgico, ela tem, onde ela tem um trabalho de parto, é ali que ela vai ter o bebê, Uhum. ela está sob a responsabilidade daquela equipe de parto. Então, eles ficam doidos para acabar, para passar para o pós-parto. Então, aí é uma Entendi. correria. É uma correria. Então, arranca a placenta e tira a placenta e dá ocitocina, é muito comum. Muitos hospitais dão ocitocina para É, aqui depois que a também. A ocitocina é placenta protocolo. é A IM. protocolo, né? Sim. Pois é. Aqui a gente já tem alguns hospitais que não tem isso. Já tem, a gente tem hospitais humanizados, né? Então, nesse hospital tinha uma das minhas ex-clientes assistindo, ela teve bebê nesse hospital, que é um hospital humanizado, que usa método de meditação durante o trabalho de parto, tem banheira, tem parto na água, mas aí a gente teve o problema também, porque como a midwife com quem eu trabalhava era a única que fazia parto na água, a gente começou a ter problema também, porque aí só tinha ela, tinha que recomendar para ela, e as clientes que não eram dela também queriam ter parto na água, e aqui tem essa coisa de igualdade de direitos, então, assim, você não Sim. pode oferecer um serviço num hospital e falar assim, o seu plano não cobre. Então, você tem que se Entendi. oferece para uma, tem que oferecer para todas. E como é uma especialidade, então muitos. E a Associação de Medicina aqui não proíbe, mas também não encoraja os médicos a fazer parto na água hospitalar. Acabou que eles começaram a vetar ela também. Então, o bebê E os nasceu. médicos os médicos são ativos no trabalho de parto ou só se necessário mesmo? É, a boa parte do trabalho de parto é conduzido Não, pelas enfermeiras obstétricas e chamam os médicos se necessário. não, ótima pergunta, Maria, porque isso é outra coisa que que as mulheres aqui não sabem, né? Principalmente as mulheres da nossa comunidade, falam assim, ai, vou escolher esse médico que fala português. Ai, vou escolher esse médico que ela é muito boa, ela não fala português, ela é muito boa. Só que o médico só aparece na hora que o neném está saindo. A grande maioria Sim, deles, entendeu? Então, como é que é o esquema aqui? O médico às vezes vem no começo, não, olha, tá tudo bem, nós vamos admitir você. Uma melhora que nós tivemos aqui em Nova Jersey é que eles mudaram o parto ativo de 4 para 6 centímetros, então muitos hospitais não admitem paciente antes dos 6 centímetros, o que é uma maravilha. Mas então até esse quando a mulher chega no hospital, quem recebe não é o médico, só se ele já estiver lá mesmo, ele tiver uma prática muito perto, é um residente, então já começa por aí. É a enfermeira primeiro na triagem que vai receber, aí da triagem ela vai decidir, não, mas você vai ser admitida, passa para o quarto, quem admite, quem recebe é um residente e às vezes é um residente que fica o tempo todo. E vários residentes, né? A gente já tem isso. É uma tal de dedada que você não tem noção. É assim, uma muito coisa. toque. Às vezes, numa hora, tem 4 exames de toque, sabe? E é uma coisa que a mulher também tem direito. E se eles falarem não querem, eles respeitam. Isso é uma coisa que eles respeitam muito. Mas a mulher não sabe. A mulher acha que ela está ali e ela tem que ser submetida a tudo aquilo. Então, voltando à questão do bebê, para a gente não se perder, o bebê, então, tem alguns hospitais que ele já tem enfermaria, esse hospital específico que eu te falei, que é um hospital mais humanizado, ele tem uma enfermaria particular dentro do quarto, mas Aham. as enfermarias estão sendo pouco usadas. Então, assim, eles estão deixando. Isso é uma coisa que a gente vê
de benefício. As mulheres estão tendo mais acesso, elas não estão sendo mais pressionadas a dar vacina, colocar colírio nos olhos, sabe? Estão sendo Ah, mais o estimuladas. colírio aí também é bem rotina. Bem rotina, porque aqui tem aquela coisa assim, de não poder julgar o paciente. Então, por exemplo, a Mari chegou lá e falou, não, mas eu não estou preocupado que eu tenho doença transmissível, né, eu tenho uma relação estável e tal, mas elas não podem assumir que você está falando a verdade, entendeu? Então, elas Tá, vão então dar é para como aqui, todo era rotina mundo. porque a gente não sabe como é que é como é que foi para Natal, então virou Não, ele não rotina. sabe como é que é a vida sexual daquele casal, entendeu? Então, se tem uma Sim, doença, ela pode não ter testado no último teste, não ter tido nada, mas nesse período entre o último teste e ter o bebê, ela ter transado com duas pessoas diferentes e ter pego essa doença sim. e é tudo assim, é tratado como uma grande emergência, é tudo muito, sabe? E dependendo do hospital, a mulher chega, se a mulher está parindo, emergência, entra 20 pessoas, o bebê vai nascer, me ajuda, é um horror, Que sabe? bom, né? O bebê só vai nascer, né? Gente, Mas aí é tratado como uma é o que emergência. todo mundo espera, que o bebê nasça. Isso. Mas aí você perguntou da amamentação, aqui você sabe que é o país da fórmula. Tudo, nós temos um Sim, sei. sistema fortíssimo, né? Os vendedores de fórmula têm acesso ao hospital, o único vendedor que tem acesso aos corredores do hospital. Então a gente não existe assim, é uma batalha. Inclusive a Michelle Obama tentou na campanha dela contra a obesidade infantil acabar com a fórmula no hospital. Houve uma melhora, que a gente tinha umas sacolinhas lindas, super modernas, que já vinha com tudo pronto, e a mulher saía do hospital toda feliz. Ai, que bolsinha linda que eu tenho, mas com umas fórmulas já com a chuquinha pronta, que era assim, a maior inimiga da amamentação aqui pra gente. Sim. Já melhorou, mas agora com a pandemia estão todos, olha, todas as mulheres que eu estou tendo contato estão tomando fórmula para ser liberada, para poder ser liberado rápido. Você sabe que a gente não, aqui não estão ficando mais 2 dias. Agora, recentemente, no domingo, eu fiz uma visita e a cliente falou que ela ficou 2 dias. Mas é uma novidade para mim, porque estavam ficando 12 horas, 24 horas e indo para casa. Então, para Indo pra casa. liberar o bebê bem, não deixa da fórmula, depois você amamenta quando chegar em casa. Aí você já viu a quantidade de telefonemas que eu venho recebendo, né? As mulheres, Com assim, certeza. estão com problemas sérios de amamentar, desanimadas, estão sendo muito ansiosas. Então, assim, aqui a assistência, a orientação não é igual ao Brasil, né? Assim, pelo que, assim, até onde eu sei, o Brasil tem muito apoio à amamentação, a mulher vai amamentar, tem os bancos de leite que os profissionais são muito preparados para dar assistência. Aqui a mulher não tem para onde correr. Aqui o que a gente tem, Mari, Aqui, assim, a gente tem os bancos de leite que são bons, mas a nossa taxa de amamentação também é de 54 dias. caiu assim, nossa, É, sim, é nossa. pouquíssimo. Porque apesar da gente, a gente teoricamente ter esse apoio, a gente Tem. também não tem esse apoio, porque quem dá o apoio nos hospitais também não é especialista em amamentação. Então, Hum. bico de silicone. Nossa, tem hospital que tem bico de silicone na lista para levar para maternidade. Já chegou essa Né? Então, assim, tragédia aí? Ai, chegou, meu chegou. Deus. Então, Eu assim, tenho pavor é daquele uma bico de luta também. silicone. É uma luta também. Então, é bem complicado. Porque aqui, assim, chupeta é absolutamente normal. Normal. Todo mundo compra chupeta no enxoval. E leva a chupeta pra maternidade. Nossa, E aí, a gente já descamba com a amamentação. Então, aqui tá bem difícil também. nossa, Apesar de a gente ter um incentivo do governo, não pode propaganda de fórmula, não tem. pode dar a fórmula da maternidade, tipo, propaganda, amostra, a pediatra não pode, né? É bem complicado. Isso é uma péssima notícia, eu Mas fico não, muito aí é triste. pior ainda, isso não tem a menor dúvida. Eu fico muito triste de saber essa notícia, porque aqui chama Nipple Shield, como é que chama aí? Como é que chama? É Shield também que chama? Que fala no Brasil? O quê? A proteção do seio que a gente estava falando?
O bico de silicone? O bico de silicone. Então, o bico de silicone, aquilo ali, aqui começou assim. Como tem os 10 passos, né, do Hospital Amigo da Criança, então apoiar a amamentação é um delas. O bico de silicone se você coloca lá no prontuário que você deu o bico de silicone, você pode considerar como apoio à amamentação. Então, isso, elas dão para todo mundo. E aí, Sim, aqui tem os toque pede na lista. não, assim, eu tenho pavor daquilo. A gente pode até um dia falar mais da amamentação, se você quiser, mas o que que acontece? Aqui também as enfermeiras, as especialistas em amamentação, e para você trabalhar em um hospital, você tem que ter aquela IBCLC, né? O que Aham. que acontece? Elas são especialistas, ela tem essas letrinhas depois do nome delas, mas elas não são especialistas em amamentação. Elas têm as horas de clínicas para sentar para fazer a prova, então elas estudam para fazer a prova e elas passam e elas ganham as letrinhas, mas elas não são especialistas em amamentação. Elas não têm Não, convivência com aqui quem bebês. tem as letrinhas é porque é muito boa. A maioria. Exatamente, entendeu? Tem experiência com vários estágios, né, da amamentação, conhece o recém-nascido quando chega em casa, não, ela só vê aquele recém-nascido no hospital. Então, elas não têm experiência. Então, elas falam, Sim. e assim, elas falam absurdo para as mulheres, sabe? Elas falam assim, olha, você sabe que você não precisa ser nenhuma heroína. Se você não conseguir amamentar, tudo bem, olha, o meu filho não amamentou. Aí você sabe que a amamentação Tá não é vivo. tá vivo. Você sabe que a amamentação não é para qualquer mulher, né? Tem muito isso, as mulheres Sim. ouvem isso frequentemente. Por quê? Porque você sabe, a amamentação dá muito trabalho. Então, uma enfermeira está tomando conta de 8 mulheres. Ela não vai ter 40 minutos, que é o mínimo que demora para ajudar uma mulher, entendeu? Para sentar, não, mas olha, segura assim, não. Ela vai dar o papelzinho com aquelas posições, né? Futebol, não sei das contas, não sei o que eu também detesto aquilo. Eu acho que a mulher precisa ter uma outra conexão com o bebê. Precisa chegar, né, no pós-parto antes de ficar aprendendo aquilo. E acabou. E essa é a orientação. E a Não, e tem a forma. questão da cultura. Tem a questão Uhum, cultural. Você não vai ter. No hospital você não tem apoio, em casa você não tem apoio, você não tem licença maternidade. Né? Então, uhum. assim, A, pro- é muito difícil para você a ceder e propaganda desistir. aqui é imensa, imensa em relação ao leite, né? A gente recebe caixas. Então, as empresas de marketing reconhecem onde estão as grávidas e num dia você acorda e tem uma caixa de fórmula na sua porta gratuita, Que né? isso é proibido. É Isso proibido. é proibido propaganda de fórmula, até tipo, na farmácia, no mercado. Não pode ter promoção, não pode ter propaganda. Tipo, compre um leve dois, 50% de desconto, 70%. Não pode, é proibido. Tanto que você pode Aqui notificar, pode, você faz a notificação. Mas assim, né? aqui Brasil, né? é Brasil. E aqui tem uma fiscalização de ética, mas também que não adianta de nada, sabe? Os médicos prescrevem mesmo, os médicos também não têm treinamento, porque os pediatras no Brasil, eu sei que existem uns também que não apoiam, também falam barbaridade, mas eles têm um treinamento, né? Eles têm uma noção de amamentação. Aqui não. A última vez que numa faculdade de 12 anos, eles têm treinamentos de 20 horas, entendeu? E muitas das Sim. vezes eles estudam em faculdades que são financiadas pela indústria alimentícia, então ele vai ter tudo errado, ele vai aprender tudo errado. Entendeu? Então, Então, aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Pediatria é patrocinada pela Nestlé. triste isso, né? Ai, que É praga, eles que né? pagam o congresso. Então, assim, existem os pediatras que realmente são pró-amamentação, que são Uhum. maravilhosos. E é desses, que nem você falou lá no começo, né, que as donas acabam se unindo a essas equipes porque têm a mesma visão. Uhum. Né? Então, a gente tem os médicos que trabalham da mesma forma, as enfermeiras obstétricas, as obstetrizes. E aí a gente começa a entrar, né? As fisioterapeutas, os pediatras, as psicólogas, as psiquiatras. Acaba as consultoras de amamentação. A gente acaba tendo essas pessoas que pensam e trabalham da mesma forma que a gente. E a gente vai se unindo a essas pessoas. Uhum. Porque senão, é isso, tipo, tem muita dona que se forma
e aí vai fazer estágio em hospital público, por exemplo, como doula voluntária. Uhum. Muitas desistem, porque Eu não, fiz não aí dá no Brasil com a conta. Fadinha. Uhum. Não dá conta de ter tanta violência obstétrica, então é bem parecido com isso. A Michelle escreveu assim, ó, como funciona o hands-off por aí? Vejo alguns vídeos e páginas que mostram hands-off e muito hands-on. Até com as midwives. Mesmo nos hospitais, elas literalmente puxam o bebê da vagina, né? Sim. Uhum. O hands-off é mais parto em casa. Entendeu? Assim, alguns, tem um hospital aqui que tem uma equipe de midwife que elas foram treinadas, foi iniciada por uma parteira de parto em casa que continuou estudando, se formou também para ser midwife. E elas sentam, elas observam, mas é raridade, tá? A maioria quer catucar, quer fazer, quer ficar ali Aí tem naquela muito aquela, epísio, muito. cristaleto. Melhorou, mas ainda tem episiotomia, tem uma consciência maior, né? Eu acho que a rede social ajudou muito, né? As mulheres a ter essa informação. Então, as mulheres, quando elas começaram a perceber o que era uma episiotomia, que não era só um piquezinho, que essa cultura também, ela também veio com as mulheres aqui para os Estados Unidos, as brasileiras. Ah, não, mas o meu médico, ele dá só um piquezinho, ele falou que não tem problema, que é ótimo, que vai ajudar a passagem. E como Sim, elas começaram também a perceber, né, que elas não precisavam ficar com as vidas sexuais destruídas. Eu não sei se você viu um vídeo que a Bela Gil fez, né, sim. um parto que ela teve aqui em Nova York, que foi maravilhoso, foi um alerta maravilhoso aqui, porque, né, ela não cita, eu acredito, o nome, né, do profissional, mas todo mundo sabe quem é, então as mulheres começaram a pular. Ah, mas aquele profissional, não quero falar exatamente quem é, mas aquele profissional que todo mundo adora, ela fez isso, e a Bela Gil botou a boca do trombone e foi muito importante para a nossa comunidade aqui. Então, as coisas começaram a melhorar, entendeu? Mas ainda existe episiotomia, mas quando não existe episiotomia, não existe uma posição favorável para não Porque é haver tudo necessidade. litotomia. E existe muita manipulação do períneo, sabe como? Aí ficam ali e pã, sentam ali e ficam assim, conversando com a equipe médica, sabe? Ah, É o tira a mão daí. Não vai dar um tapa, não dá? desrespeito. Ai, nossa, ai, Peteleco. nem me lembra, nem me lembra, né? Então, assim, e a gente, como doula aqui, né, doula da comunidade brasileira, a gente tem que ter uma mobilidade, tem que ir em vários hospitais, a gente não tem uma equipe, né, de parto humanizado. Só quem é humanizado aqui são as doulas, sabe? Aqui a gente não tem, para nossa comunidade específica, a gente já tem, assim, alguns médicos queridinhos da comunidade, ou médicas, ou parteiras, né, de parto em casa, que a nossa comunidade procura. A gente não tem isso que o Brasil tem, né? E não tem esse acesso, sabe, Mari? Os médicos, Aham. assim, não tem muito tempo para isso. Não interessa. Você sabe que doula não interessa, né? Eu acho que em qualquer lugar do Sim. mundo a doula é aquela pedra no sapato, né? A É a gente que só é vai empoderar a muito mulher. querida, é muito pelas equipes humanizadas mesmo. Porque, por exemplo, tanto que Isso. aqui no Brasil, ou eu trabalho com a equipe humanizada, ou eu Uhum. prefiro ir para o plantão do que ir com o médico fofo do convênio. Uhum. É. Porque eu vou ser muitas vezes muito mais bem recebida pelo plantão do que pelo médico que tem um vínculo com aquela mulher e eu estou sendo a pedra no sapato desse médico Sim, porque às vezes ele não conseguiu levar essa mulher para a cesariana que ele queria. Então é a exatamente. mesma coisa. Então a gente aqui ainda Eu está percebo que é assim. bem parecido muita coisa, assim. Eu fiquei uns anos trabalhando em equipe com essa midwife, foi maravilhoso, né? Mas infelizmente ela teve um problema familiar, parou de atender. Então, assim, a gente perdeu essa. Tem algumas outras doulas que trabalham com equipe, né? Mas num outro esquema, não é como no Brasil de trabalhar junto, sabe? Assim, tem midwife que como oferece o sistema completo, né? Então você vem aqui, você faz o pré-natal, você faz dentro do escritório, tem aula de yoga, tem curso. Você me perguntou se a doula faz muito trabalho de educacional, né? De Sim. educadora perinatal. Sim, a maioria de nós, né? A gente
outra coisa que a gente percebeu aqui que você falou, né? A gente prefere nem ir, não, eu prefiro ficar no plantão ou ficar na equipe humanizada. Uma coisa que a gente tem feito muito aqui como doula brasileira é educar, fazer assim, não é convencer, mas atrair a mulher para você, olha, você não vai ter uma doula, pelo menos faz o curso, se sabe, Sim. se educa, ou um curso assim em geral, né? Um grupo, mas a gente tem feito muito curso individualizado. Deixa eu te conhecer, deixa eu saber sua história, deixa eu te dar uma Faz muita diferença. orientação, né? Para você, pelo menos, você ter assim algum tipo de assistência. Porque se fosse em doula, só se o parto for assim, um parto muito rápido, ou se a mulher também não tiver consciência do que é um parto bom, né? E ela vai achar que aquele parto foi bom. E só vai dar conta do trauma lá para frente, né? Lá pra frente. E aí ela Lá, correndo atrás depois, né? às vezes só lá na minha idade, na pré-menopausa, que ela vai ver, caramba, o que que eu permiti que fosse feito comigo, né? Então, é assim, a gente está na mesma batalha. Eu estou super feliz de que fui convidada para essa live, muito honrada. Sou muito fã. Não era sua fã porque não te conhecia. Agora eu já sou fã porque já viu que você trabalha da mesma linha que as minhas doulas queridas que eu sigo aqui. Eu sigo as doulas brasileiras porque eu acho que vocês são muito criativas, sabe? Eu acho que Somos. o Cia Parto realmente é um grande presente para a humanidade, né? Eu acho que não tem comparação, assim, sabe? Tipo, não tem um outro congresso que a gente consiga ir nesse sentido que nos ajude tanto e traz gente de fora também. E aí traz essas trocas de realidade, sabe? Tenta assistir a live de ontem da Holanda, que você vai ver a diferença. Da diferença. Ela falou lá, ok, a gente vai para o hospital, é um hospital mais intervencionista, mas a recepção do recém-nascido lá é maravilhosa. Ela falou lá, aqui não existe colírio, não existe cortar cordão, não, né? Então, assim, a diferença da assistência que muda muito de um lugar para o outro. Muito, E Mas aqui o a Brasil gente é não. muito mais parecido com os Estados Unidos do que com a Holanda. E a Lá, por gente. exemplo, o convênio não cobre parto hospitalar, só cobre parto domiciliar. Não! Ai, que maravilha! Sério, ele só cobre parto hospitalar se for realmente necessário. Se houver uma E aí você tem que indicação pagar? clínica, os convênios, que é obrigatório, cobrem o parto domiciliar. Um dia nós vamos Mas se chegar a mulher lá, né? quiser ter um parto no hospital sem necessidade, ela tem que pagar. Nossa! Ela tem que pagar. E lá não. É muito diferente, assim. Então, são realidades muito distintas, muito. A realidade dos Estados Unidos é mais parecida com a do Brasil. Obviamente, Brasil. tem aquela coisa da assistência, né? De você realmente precisa da assistência, você vai ter. Não vai ter aquela coisa de não ter vaga, de não ser. A violência obstétrica não é um problema no nível que é o Brasil, entendeu? Então, não tem aquelas piadinhas. Mas eu já ouvi, assim, mulheres, né, que vieram conversar comigo, falaram, olha, me perguntaram, quantas cirurgias você já fez? Já fiz cirurgia de mama, já fiz cirurgia de barriga. Dinheiro para isso você teve, agora para pagar um convênio você não tem. Já ouvi coisas assim, mas não velado, tem assim, bem velado. não tem aquelas coisas assim, aquelas barbaridades que a gente tem no Brasil, de episiotomias, que mutilam a mulher, que também tem, né? Mas assim, de ser maltratada, de ficar. É diferente. Assim, você não vai ser escorraçada, porque no Brasil a mulher seria ser escorraçada, né? Uma maneira assim muito violenta. Mas aqui também existe e as mulheres ficam muito traumatizadas, tá? Eu vou te falar que na população que eu assisto, os partos, se você perguntar para essas mulheres como foi sua experiência, principalmente quando não tem doula, obviamente, existe também com doula, mas principalmente quando não tem doula, elas contam os partos de uma forma com muita mágoa, sabe? Sabendo, porque eu acho que não existe isso, né, Mari? As mulheres agora têm essa informação e às vezes acham que nós doulas estamos exagerando, né? Ficam assim. Sim, tem gente que acha que a gente tá ficando louca. Mas não vai ser bem assim, não, mas eu vou poder
Não, mas eu vou chegar, não vai, eu vou falar que eu não quero. Mas, cara, principalmente primeiro filho, não vai falar que não quer, entendeu? Meu, Não vai e a falar. outra, a gente chega na maternidade tão fora da casinha que não dá Uhum. tempo de você falar que você não quer, Não, entendeu? não dá. Você não lembra. Quando você vê, já passou. Você Uhum. não espera que aquilo, você acha que aquilo não vai, quando acontece, você já não tem mais reação. Sabe aquela Uhum. história, tipo, ai, depois que terminou a briga, ai, eu devia ter falado aquilo? É, É exatamente é, isso. Aí a Michelle escreveu assim: vocês acreditam que com essa disseminação de informações através das doulas, da internet, esse cenário pode mudar para melhor? Michelle, eu acho que no Brasil é como nos Estados Unidos. É um trabalho de formiguinha. E uhum. eu, de verdade, do fundo do meu coração, apesar de a gente ter aqui no Brasil muito médico, vai, uma quantidade de médicos que está lutando pela essa mudança, enfermeiras obstétricas, obstetrizes, doulas, a mudança vai vir das mulheres. Uhum. É. Eu não acho que a mudança vai vir de outro lugar. É quando as mulheres começarem a chegar em quantidade de mulheres com plano de parto nos hospitais, né? Quando as Uhum. mulheres começarem a denunciar as violências obstétricas, né? É. Processar as equipes. Eu acho que é daí que vai vir a mudança, né? E é Uhum. lógico que a informação vai fazer toda a diferença, mas vamos considerar, no Brasil nasce uma média de 7 mil bebês por dia. Uhum. Eu tenho 15 mil seguidores no Instagram, isso não é nada. É. A maioria das pessoas que me seguem são profissionais. Então, assim, é um trabalho de Uhum. formiguinha muito pequeno, né? Então Sim. é isso, a gente vai Muito. conseguindo mudar o núcleo da região onde a gente vive. E acho Sim. que nos Estados E Unidos é é muito parecido. mesma coisa, né? Enquanto a mulher não entende que ela é uma consumidora, que ela tem direitos, que ela não está ali à mercê daquela equipe, e que ela vai dizer que não, entendeu? Assim, é ela, só ela, né? A doula não pode informar, pode incentivar, mas a doula não vai ser ela que vai falar, não, eu não vou aceitar, né? Responder, parar. Eu tive uma cliente, né, que um tempo atrás, que ela deu uma resposta que eu falei assim, incrível. É aí que a gente começa a ver que está mudando. Eles queriam estar dando. Eles fazem uma pressão para dar a fórmula, porque quanto mais fórmula é vendida no hospital, mais benefícios aquela equipe ganha. É uma jogada suja, sabe? Então, ela fala assim: você não quer o melhor para o seu bebê? Ela falou assim: exatamente porque eu quero o melhor para o meu bebê, que eu não vou dar fórmula. Então, a partir do momento que as mulheres começarem a dar respostas desse tipo, é que aí a gente vai ver a muda, porque aí o médico ficou com cara de bundão, né? Não fui eu que respondi, entendeu? Foi a mulher. Sim, Ele, a doula então não é tá, um a escolha é escudo. Isso é uma coisa sua. muito importante. A É a gente pode até, mulher. por exemplo, quando não tem ninguém da equipe, reforçar o que a gente conversou com aquela mulher no pré-natal, mas a gente nunca vai entrar entre essa mulher e a equipe. E aí volta aquela questão do plano de parto. Quando você vai fazer seu plano de parto, você tem que estudar. Sim. Né? Então, é das mulheres que vai surgir essa mudança também. É nessa resposta, é do dizer que não quer e fala assim, ó, eu não quero porque não quero ocitocina agora, porque as contrações estão boas, de tanto em tanto, durando tanto, tô bem, né? Então, assim, o médico vai começar a perceber, a presença da doula faz essa diferença, porque geralmente eles já Uhum. sabem que é uma mulher que estudou, que não é jamais uma pessoa Uhum. tão leiga. Então, essa é a grande diferença da presença da doula, além do apoio emocional e físico. Mas vai depender das mulheres. Então, a disseminação da informação faz diferença, mas a gente faz isso há tanto tempo e é um trabalho muito devagar. Muito lento, mas a gente já começa a ver resultados, né? Eu acho que já Sim, tem uma melhora, e eu queria falar uma coisa sobre o plano de parto. O que eu acho que o plano de parto, tem duas coisas que eu gosto muito do plano de parto. Primeiro, que cria um canal entre a mulher e o profissional, então ela tem o que falar, porque às vezes a mulher vai para uma consulta. O médico não fala, tá tudo bem, ela fala, tá tudo bem, e ela não sabe nem o que perguntar. Então, ela já começa a entender as coisas que vão acontecer com ela, e ela já começa a ter uma ligação maior com o médico, né? Porque eles vão discutir as opções. E ela conhecer também, que muitas mulheres não sabem disso, não sabem o que é uma citocina, ela não sabe que vai estourar a bolsa, o que acontece quando estoura a bolsa. Então, a mulher começa a se informar. E também não adianta chegar no hospital e falar assim, ah, eu não quero que me corte. Aí já fala assim, que me corte. Isso não é um termo que você vai falar, você tem que usar o termo episiotomia, você tem que entender que é episiotomia. Não adianta você falar, não quer e não sabe por que não quer. Ah, mas por quê? Porque eles perguntam, já vi exatamente. isso várias vezes. Mas por que você não quer soro?
Não, porque eu sei que vai me impedir de ter mobilidade, eu sei que eu posso me hidratar por via oral, né? Ah, tá. E eu sinto, Mari, que a própria equipe, sabe, eu acho também que a equipe não é um bicho-papão que tá ali assim, ah, hoje eu acordei, vou para o hospital, eu vou sacanear todo mundo. Não, eles também querem ajudar, entendeu? Só que uma mulher que chega, ah, eu não quero, porque eu vi que a celebridade tal falou que não precisa. Porra, isso não é É muito motivo. Você tem que diferente. estudar. Claro. A partir do momento que a mulher ela tem argumento, a partir do momento que ela sabe conversar com aquela equipe, aí a equipe já fica também mais confortável de dar opção para a mulher. Mas vai dar opção para uma mulher que você A está totalmente equipe despreparada? é um respeito diferente. É um respeito diferente. Então, eu acho que é muito importante a mulher e também não botar também a carga toda, que também visto isso acontecendo, né? Ah, eu vou contratar a minha doula. A minha doula vai me dizer o que vai fazer. A minha doula, a minha doula. Doula não é essa função, entendeu? A doula Não, vai mostrar o caminho, mas a doula, a gente brinca aqui, né? Eu, quando dou treinamento de doula, eu falo, doula não acha nada. A gente não tem que achar. Hoje eu já falei isso, né? Por exemplo, me perguntaram alguma coisa hoje, eu falei, olha, eu posso te mostrar o caminho. Agora, eu não acho nada, porque não é meu parto, é você que está parindo, né? Então, assim, e muitas exatamente, mulheres não exatamente isso. gostam, tá? Tem muitas mulheres que vão procurar doula para ser ativista, para. Não, olha, se o médico falar não sei o que, você pode falar que eu não quero? Não, quem tem que falar é você, né? Então, eu acho que é O tudo acompanhante, né? Eu acho que o papel do acompanhante entra forte nesse momento. Mas eu recebo, isso. tipo, você me abre caixinha no Instagram de pergunta. Ah, o que você acha da vitamina K? Eu sempre respondo. Eu não acho nada. As Uhum. evidências científicas Isso, dizem que isso, isso, e você decide o que você acha melhor. E aí eu acho que é o isso. papel do acompanhante também, né? Uhum. Ele é uma pessoa que pode falar, né? Sim. Se a E mulher ele tá também com tem uma que estar ovulação, preparado, né? já tá na partolândia, né? E eu Ele- acredito muito que sim, a informação que vai mudar esse sistema, mas vai depender muito das mulheres também. Sim, A Dani perguntou se existe doula voluntária nos Estados Unidos. existe. No momento, eu não tenho conhecimento de nenhum programa aqui na região, né? Mas o que aqui tem, que é muito legal, que eu, assim, é uma coisa que eu tenho, se eu tivesse mais estrutura de ter uma pessoa para pedir a verba, que basicamente assim, é simples de fazer, mas você tem que saber fazer, né? Então você uma coisa muito legal, você aplica para implantar aquele programa na sua região, aí você Uhum. recebe uma verba e aí as doulas são pagas e as clientes não pagam. É o cenário perfeito, né? Sim, Onde ela não é voluntária, mas a cliente não está pagando por ela. Já teve esquema de doula voluntária, normalmente para se certificar, mas você sabe que isso não dá certo, né? Porque aqui, pelo menos, aí atender um parto em US$ 15, sim, é verdade. US$ 18 a hora para uma babá e a gente fica 20 horas, às vezes 30 horas fora de casa, é um custo que não suporta, né? Então, assim, se a mulher tem uma estrutura de vida, né, que não precisa contribuir com a casa e tal, mas a maioria de nós não estamos nessa situação, então a gente faz voluntariado para se certificar, né, lá no comecinho, e depois, logo no Uhum. começo, já começa, pelo menos, cobrar uma taxa de custo, senão a doula não fica. E essas doulas que ficam voluntariando aqui não ficam na profissão, que a gente tem isso também aqui. Então, a dona, né, que é a organização, maior organização de doulas aqui dos Estados Unidos, há alguns anos atrás ela fez uma pesquisa, menos de 20% das doulas que são certificadas pela dona ficam na profissão. Por quê? Porque é uma profissão que exige muito da mulher, é muito cara. Você tem que ir para o congresso, Uhum. tem que comprar livros, tem que comprar material, óleo essencial. E você dá muito do seu tempo, né? Você não pode. É muito Sim. difícil uma doula sustentar na profissão tendo uma outra profissão, né? Eu, por exemplo, sou Não, doula. não casa. Não caso, Não como é que eu consegue vou para um casar os escritório? Eu tenho horários. um Aqui não existem não tem horários. como, né? Então, eu sou para isso tem um custo imenso, né? Porque eu não tenho um salário que a gente recebe aqui toda semana, né? Então, assim, eu tenho que estar muito estruturada para poder ter uma clientela, um número de clientela legal,
para poder manter. Então, respondendo a pergunta, já existiu no momento, eu não conheço e normalmente não dá certo aqui na maneira que a sociedade funciona por aqui. E a Daya perguntou, falou que o sonho dela é ser doula e precisa fazer. Ela perguntou se tem que fazer o curso de enfermagem. No Brasil, não. É um curso Aqui até também fica de não. olho aqui. Fica de olho que daqui a pouco vai ter novidade de formação de doulas por aqui também. Além do meu curso de aprofundamento, a gente está organizando alguma coisa no sentido de formação também de doulas. Uhum. Mas não porque a gente tem um papel completamente diferente no parto, então não precisa. Uhum. E aí também não. Não, aqui também não precisa. E, inclusive, tem médicos, foi ótima pergunta, porque tem médicos aqui, tem numa região que eu dou aula, que tem um médico que exige que a doula seja enfermeira, e tem o oposto, né? Assim, da gente também não. Essa doula que é enfermeira não é tão bem vista no meio das doulas, porque ela tem uma outra visão, exatamente como você estava falando, né? Ela é Uhum. enfermeira. Ela está procurando alguma coisa que vai dar errado, né? Ai, meu Deus. Ela já tem essa visão, né? A doula não, a E por doula, mais que ela ela. não tenha, por mais que ela não tenha essa visão, essa é a responsabilidade dela. Uhum. Ela é enfermeira o tempo todo, né? O tempo Nesse- todo, ela não tem como deixar de ser enfermeira. Então, assim, ela Sim, até sim. pode estar atuando como doula ali naquele parto, vamos dizer assim. Mas ela não tá deixando, ela não tem como deixar de ser enfermeira, né? Então, se Uhum. acontece alguma coisa nesse sentido, tipo alguma coisa de precisar de alguma assistência, essa mulher fica sem a doula. Sim, e tem aqui nós temos midwives que são doulas também, tá? Então, normalmente, quando estão começando a carreira, né? Acho que provavelmente vai acontecer comigo, então eu vou largando, começar a largar a minha profissão de doula aos pouquinhos, porque também É uma não posso transição. ficar até eu conseguir número suficiente de clientes de parto. Então, existe isso aqui também. E tem doulas que fazem, tem mulheres que fazem os dois também, mas é mais raro. Mas a doula não precisa de formação. Na verdade, até antes da pandemia, ela não precisava de formação alguma, entendeu? Assim, não precisa ser. Então, por exemplo, se você é uma mulher, uma doula que está fora, que está aqui nos Estados Unidos assistindo agora, e você quer fazer a formação que a Mari está oferecendo no Brasil, está valendo. A partir do momento que você esteja legal aqui, porque isso é importante, você tem que estar legal para estar no hospital, mas você não precisa, não exige ninguém. Cadê qual a sua formação? Não. Mesmo porque eles ficam meio que te testando, sabe? Você tem que estar. Eles ficam meio que te testando para saber. E você fica queimada. Eles têm. Existe um pente fino, a gente fica Uhum. conhecido nos hospitais, então. Mas não precisa. E tem lei da doula? Não tem lei da doula, que até a pandemia eu achava ótimo. E aí, quando eu fiquei sabendo, né, que eu fiz uma live com a Fadinha e uma advogada que é doula também no Rio, a Jana, descobri que a lei da doula é uma maravilha, porque garantiu que as mulheres lá no Rio, não sei como é que é o resto do país, pudessem continuar fazendo. Como a gente não tem lei protegendo a gente, nós ficamos sem entrar. Estamos até hoje. Em Nova York já podemos entrar, mas em Nova Jersey não podemos entrar ainda. Então, a lei da doula, os estados que não têm, vou torcer que tenha. Eu não sei como é que vai ser aqui, a partir do. Estão dizendo que a gente vai também ter duas coisas que estão falando aqui. Que vai ter certificado e vai ter que ter um certificado maior, que não vai valer mais certificado de final de semana, tá? Eles estão falando Uhum. de 200 horas de treinamento, o que eu também acho bom, tá? Eu dou um treinamento de Tudo tem um quatro lado bom e um lado ruim, meses. sem dúvida. Eu acho que a doula tem que sair pronta, porque eu acho, assim, para mim, como treinadora, eu quero que a doula treine e fique na profissão, ela não fique perdida, né? Então, eu acho que é Sim. importante que ela esteja segura para fazer a profissão dela. Mas foi ótimo, Mari, É, adorei. muito, muito obrigada. Achei maravilhoso. Acho que deixou muito claro muita coisa. Foi muito bom. Obrigada. Eu que Quiser deixar agradeço. aqui o teu Instagram, falar um pouquinho do que você faz aí também. Você também dá curso de, você também faz formação de doulas, né? Faço formação de doula com mentorado, então não é aquela turma enorme. Normalmente são 8 doulas ao máximo.
e elas fazem um trabalho bem junto comigo, acompanham os primeiros partos, aqui a gente tem essa oportunidade, tinha até então, nem sei se, né, vou poder Sim. continuar, mas é um trabalho bem junto, eu vou junto nas primeiras consultas domiciliares, é um trabalho bem, não é um trabalho que eu ainda não tenho formato para online, não sei se é uma coisa que eu vou me adaptar, se vou fazer, mas faço, mas eu dou aula de yoga pré-natal, atendo a amamentação no estado de Nova Jersey inteiro, em Nova York. Viajo mesmo para atender, normalmente são brasileiras que me procuram, né, para fazer esse tipo de atendimento. E nós temos um coletivo de doulas, nós estamos bem espalhadas estrategicamente. A Juliana, que mora em Nova York, que é minha parceira em Nova York, nós atendemos parto juntos. A Lucélia, na parte mais central de Nova Jersey, a Kelly, e temos Como a é que é o sobrenome da Ludmilla Lucélia? Zamborini. Ela te conhece, ela te segue. Acho que já ouvi falar dela. Então, então, nós temos duas psicólogas, né? A Lucélia, que é especializada, terapeuta corporal e especializada em pós-parto, faz um trabalho lindo. A Ludmilla, que também é professora de yoga, que também é psicóloga, também é apaixonada pelo pós-parto. Temos a Kelly, que também é professora de yoga pré-natal, trabalha com encapsulação de placenta, faz atendimento de pós-parto e também está estudando, está se especializando também para ser psicóloga. Eu e a Ju, que são as coroas do grupo, né? Que já trabalhamos Agora juntos há você falou muito da tempo. placenta. Elas podem levar para Uhum. casa, tipo, nasce em parto Pode, hospitalar, é tranquilo. pode. Lembrança é Tranquilo, ótima. eles têm uma A sacolinha, tem Lucélia, um eu acho que eu contêiner. conheço ela do Xixi de Mães, que é um grupo de Facebook de muitos anos, assim. Eu acho que é ela. Que eu É, entrei nesse grupo quando meu filho era pequenininho, o Gui, que já tá com 7. E eu acho que é de lá que eu conheço aham. ela. E ela tem uma filhinha de 7, então com certeza deve ser Acho que por era da mesma causa. letra. Eu, ela, a Paula, a Jenny, a Tuca. Acho que eram umas meninas assim a Grazi, que tiveram bebês na mesma época. E participavam bastante, né? Era um grupo de Facebook. Ele existe até hoje, é Aham. um grupo bem ativo até hoje. É porque nós doulas, a maioria de nós saímos disso, né? Desses grupos, né? Sim, Eu estava falando hoje no coletivo, então eu queria falar só um pouquinho do coletivo. Então, a gente tem um coletivo de doulas por brasileiros favor. em Nova York, Nova Jersey. Nosso Instagram está começando agora, tem acho que 3 semanas. Mas participem, sigam a gente está bem animada. Vamos participar do Cia Parto, nós estamos alugando uma casa, vamos estar juntas participando do Cia Parto, estudando juntas, né? Dividindo o que está acontecendo. Vamos fazer um retreat para as doulas, então a gente está muito feliz Delícia! dessa. Se eu já não tivesse Muito, um atendimento marcado fora, eu ia. não Eu ia é? aceitar o convite. E é isso, assim, a gente faz bastante coisa, está tentando ficar participativa na rede social. Acho a rede social importantíssima, né? As pessoas querem participar, as lives. Estamos começando. A Lucélia fez uma live espetacular. Semana passada tá lá, acho que se você se interessar, porque foi uma brasileira que teve bebê em Paris, e ela contou a história. E é de arrepiar o cabelo, porque a gente também acha que Paris, né? A gente fica imaginando, tem o Michel Odan, a gente fica aquela impressão, né, que na França o atendimento é Sim, é ótimo, tudo. mas não é bem assim. Eu tenho Então, é isso, eu eu queria te convivo com a agradecer. Eduarda. Eduarda é doula em Paris. É? Ai, eu tentando Aham, conectar com. Vamos conectar com essa mãe, porque ela vai ter outro filho, né? E ela não provavelmente. teve doula e fez muita falta, com certeza. Você Muita assistiu a falta, live certeza. sempre. Então, Vou assistir. mas é Eu vou isso, né? marcar o Então, Doulas Brasileiras. Eu vou marcar, quando eu subir esse vídeo pro GTV, eu marco você e marco o Instagram do Doulas Brasileiras também de Nova York muito e New Jersey, obrigada. para todo mundo Então, acho que encontrar. o meu Instagram tá aí, né? Isso. Angela_Almunsdula, né? Então, o Almunsdula é o meu site, almunsdula.com. Faço outras coisas também, faço os círculos de mulher, trabalho a beça. Falou que é coisa de mulher, eu tô assim, é feminino, eu adoro. Então,
quiser seguir, eu vou ficar muito feliz, né? Quiser entrar em contato Por favor. comigo. E nós, Maris, vamos ficar agora entrando em contato ainda por muitos anos. Sabe que eu tô Vamos aqui fazer para outras se coisas precisarem juntas. também. Quando vierem pro Brasil, avisem. Tá bom. Foi um prazer, Obrigada, tá? De foi coração. ótimo, maravilhoso. Muito, Muito muito obrigada. obrigada. E quem quiser assistir tudo, as 2 horas de live vão estar lá no meu YouTube. Será que alguém vai ter paciência? Ai, meu Deus. Mas eu Ah, acho que vai, porque foi maravilhoso. Tem gente que eu percebi que tá aqui desde o começo. tá ótimo. Muito obrigada, tá? Obrigada. Um Até a beijo. próxima. Um beijo. Até, tchau. Tchau, querida.